e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Muito boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. Gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade bendita de mais uma vez estarmos aqui reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecendo também ao convite da casa, aos irmãos internautas que nos acompanham, a todos vocês aqui presentes de ambos os planos, encarnados e desencarnados. E rogar a proteção do mais alto, que o Mestre Jesus nos intua, nos proteja, nos dê a compreensão do seu Evangelho, para que a gente possa bem prosseguir no estudo de hoje. Falar sobre o Evangelho é sempre algo muito bom, algo que nos traz uma alegria e uma gratidão muito grande. Por quê? Porque o nosso querido Mestre Jesus é o emissário direto de Deus, que veio à Terra, vestido de carne e de matéria, como nós estamos neste momento, para nos trazer diretamente a palavra pura, translúcida e transparente, advinda direto do Pai. Jesus é o médium de Deus. Então, daí a importância de tudo que Ele nos trouxe, através das palavras que Ele disse. Nenhuma delas merece ser desprezada, ao contrário, merece toda a nossa consideração, todo o nosso respeito, toda a nossa atenção, e através principalmente dos seus gestos, porque nós sabemos que é através do exemplo que nós assimilamos a nossa conduta. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é um livro de conduta moral. Toda vez que a gente tiver alguma dificuldade e que a gente tiver o desejo sincero de agir de acordo com as leis divinas, de ter o reto proceder, busquemos o Evangelho. Façamos uma prece, roguemos aos nossos mentores, nos auxiliem, nos inspirem e abramos uma página. Com certeza virá uma resposta do mais alto e a gente vai conseguir compreender se a nossa intenção for verdadeiramente agir em conformidade com o que Ele nos trouxe e que é o reflexo mais perfeito das leis divinas. Ninguém foi como Ele, ninguém é como Ele. Um dia, avançando no nosso processo evolutivo, teremos uma compreensão tão lúcida e tão clara das leis de Deus e seremos submissos sem qualquer revolta, sem qualquer questionamento, advindo do amor pelas leis e da compreensão da doutrina de luz. Mas enquanto não chegamos lá, eis que o nosso modelo e guia nos traz as diretrizes benditas, as pegadas de luz que somos convidados a seguir para que possamos ter uma vida mais feliz no nosso mundo íntimo. Como a Dejanira já nos trouxe, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre os falsos profetas da erraticidade e também sobre Jeremias e os falsos profetas, contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, itens 10 e 11. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nos estudos anteriores, já houve todo um direcionamento dado para a gente chegar até aqui. Então, a gente vai fazer uma pequena revisão e uma conclusão, para que a gente possa ter em mente o que são os falsos profetas e que importância tem isso na minha vida. Por que o Evangelho traz essa mensagem? Os falsos profetas da erraticidade, em que isso me atinge, em que isso me afeta no meu dia a dia? É isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje para a gente refletir um pouquinho. Primeiro vamos conversar rapidamente a respeito do que significa o termo profeta. Disse de todo enviado de Deus, todos nós o somos, ninguém nasce sem autorização divina, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, não obstante os grandes homens e mulheres que pisaram a terra com mensagens grandiosas, todos nós podemos nos considerar profetas, quando pegamos para nós a missão
de vivenciarmos o Evangelho, revelando a mensagem de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra profeta pode se associar às predições, o dom de prever o futuro, acontecimentos ainda não vivenciados, como não? Então, o predizer o futuro é só um acréscimo, mas, na neutralidade da palavra, podemos considerar o enviado de Deus com a missão de instruir os homens, de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Todo profeta vem com a missão precípua de promover o avanço e o progresso da humanidade. Vem trazer uma mensagem de elevação, de luz, de paz e de amor. Então, que possamos ter esse conceito em mente para a gente bem compreender a palavra de hoje. O que é erraticidade? Os falsos profetas da erraticidade. Erraticidade é um estado daquele espírito que ainda precisa reencarnar. Não se trata de um ponto definido no espaço. Ele vive na erraticidade. Não, ele vive em erraticidade, num estado em que ainda necessita de passar pelas provas da matéria, ainda necessita vir ao mundo físico para evoluir, para avançar e para aprender. Então, os falsos profetas da erraticidade são aqueles espíritos dos homens que desencarnaram, que estão no plano espiritual aguardando um momento propício para as suas reencarnações e que se comunicam com os encarnados. Como falamos anteriormente, vamos ver um pouquinho a respeito da relevância desse tema. Por que esse tema é importante para o meu dia a dia? O que os espíritos da codificação vieram trazer para eu aplicar na minha vida? A importância de tudo isso é que todos nós, em maior ou em menor grau, somos médiuns. Estamos em constante contato com o mundo invisível e também com o mundo visível. Vivemos num mar de pensamentos que entrelaçam as nossas mentes o tempo todo. Estamos sendo influenciados e também influenciando. Então, como todos nós estamos em constante contato com o mundo espiritual, recebendo as mensagens, precisamos desenvolver a virtude do discernimento para a gente escolher aquilo que eu quero que vá aderir ao meu mundo íntimo, que vai compor quem eu sou e aquilo que não. Então, a importância do tema é, vamos, como nós escolhemos nas nossas dietas alimentares, o alimento que nós ingerimos, que irá trazer ou a saúde ou a doença para o nosso corpo físico, nós também somos convidados pela vida a escolher que ideias eu estou colocando, ingerindo no meu mundo íntimo, que vai se transformar num pensamento que vai plasmar a realidade que eu vivo, realidade essa que vai se comunicar com as outras realidades que compõem a existência dos meus irmãos, encarnados e desencarnados. Lembrando que essas ideias vêm de lá para cá e também vão daqui para lá. Estamos em constante comunicação. Existe uma cadeia de fios invisíveis que interligam todos os seres do universo. Daí a importância do que a gente escolhe para a gente e do que a gente escolhe propagar no mundo exterior. Porque tanto aquilo que escolhemos para ingerir para nós, quanto aquilo que escolhemos propagar, nós já aprendemos com o Espiritismo que nos tornamos responsáveis. Ou seja, o que eu planto em mim e a semeadura que faço no meu irmão, sou responsável pela colheita. Então, por que os Espíritos nos trazem? Porque o desejo de Deus é que sejamos felizes. E a cada dia mais. Às vezes a gente pensa nessa tal felicidade plena e parece algo tão distante, mas ela se perfaz na nossa construção diária, naqueles desafios
que dia após dia, nas nossas experiências cotidianas, nós vamos vencendo. Então, nós vamos construindo, dia após dia, o reino dos céus nos nossos corações. Ou aquele tão conhecido inferno transitório, que é o viver em constante conflito e em constante desarmonia. Então, nós estamos começando a aprender a importância do pensamento. Joana de Ângeles nos traz muito bem no livro Vida Feliz, na mensagem Pensamento e Vida, a definição de pensamento. Pensamento é força viva que se perfaz dentro do íntimo do nosso ser. E é essa força viva que vai construir a nossa realidade, individual e coletiva. Kardec, quando coloca o Espiritismo como religião, ele nos diz que se trata de uma religião não no sentido usual da palavra religião, mas no sentido de comunhão de pensamentos, buscando o objetivo maior da evolução. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Os nossos pensamentos estão entrelaçados e nós estamos tendo a oportunidade bendita de vivenciar o Evangelho, de nos desvincularmos das ideias do mundo, que nem todas são descartáveis, mas de nos situarmos nas ideias do mundo dentro do que Jesus nos traz, para que lá fora nós consigamos e aprendamos a fazer melhores escolhas que nos tragam uma qualidade de vida melhor, para que a gente possa estar realmente, a cada dia, e a cada passo, a cada dificuldade, a cada desafio vencido, mais próximos da felicidade plena e mais próximos de Deus. Nós colocamos para projetar a íntegra do texto, porque consideramos importante fazer a leitura do Evangelho. Muitas vezes, em casa, nós não temos tempo para pegar e abrir e para fazer uma leitura completa. Então, vamos aproveitar esse momento que a gente tirou para nos dedicarmos ao nosso mundo íntimo e vamos fazer juntos a leitura e os comentários pertinentes ao nosso estudo dessa noite. Os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médios os aceitem. E para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais pesos às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. Então, quando nós desencarnamos e levamos conosco o orgulho, a vaidade, a inveja, o ciúme, estamos sujeitos a lá do plano espiritual ditarmos ideias que não são boas para os nossos irmãos. Os médiuns que recebem as comunicações ostensivas, os médiuns que têm essa mediunidade ostensiva e que recebem as comunicações em mesas mediúnicas, não são os únicos que estão sujeitos a essas falsas comunicações. Nós vemos nas nossas redes sociais, e muitas vezes nós pegamos mensagens e não raciocinamos sobre ela, não pensamos, e vamos repassando e repassando e repassando. Mas será que aquilo é verdade? Será que aquilo tem um cunho de trazer melhoramento? Ou quer atravancar o processo evolutivo da humanidade? Quer trazer balbúrdia? Quer trazer confusão? Quer trazer desunião? O que essas mensagens visam? E se eu não peguei para mim, para passar pelo crivo da razão, para discernir sobre essa mensagem, por que a propago? Por que a passo para frente? Então, é a hora da gente começar realmente a prestar atenção. Porque o mundo invisível, por mais não tenhamos um contato visual com ele, temos um contato intenso e efetivo a todo tempo. Estamos sendo
médiuns de quê? Médiuns de Jesus? Médiuns de Deus? Ou médiuns das mensagens que vêm trazer confusão, discórdia e desunião, contribuindo para a atmosfera da Terra que nós vivenciamos hoje e muitas das vezes tanto reclamamos? Qual o meu papel em meio a isso tudo? Como agente transformador, como aquele que visualiza, que discerne e que reproduz apenas aquilo que realmente vai trazer algo de bom, não só para mim, mas para todos os meus irmãos. E assim, eu contribuo efetivamente para a transformação do planeta Terra de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração tão sonhado e que todos nós estamos aqui buscando. A nossa contribuição, não olvidemos, é de extrema importância. Cada um de nós tem um papel divino na sua existência. Podemos não ter um compromisso com a sociedade como um todo, com a humanidade inteira, explicitamente, mas implicitamente trazemos a missão de nos reformar e, em nos reformando, auxiliar os nossos irmãos também. E para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. Geralmente, para essas mensagens, se utilizam nomes conhecidos. Nós vemos mensagens atribuídas a Jesus, a Maria, e até, absurdamente, mensagens atribuídas a Deus. Isso não é diferente do nosso plano físico. Quantas vezes nós olhamos na internet, vamos buscar algum autor, algum escritor, algum poeta que nós admiramos. Quero uma frase para colocar no meu Facebook de Fernando Pessoa, ou de Clarice Lispector. E aí a gente vai, olha lá, tem uma enxurrada de frases. Mas muitas delas, se a gente for observar, não pertencem a eles. São pessoas, como os próprios espíritos confessam, que se utilizam desses nomes, pessoas encarnadas, e também desencarnadas, no caso dos espíritos, que se utilizam desses meios de comunicação para propagar as suas próprias mensagens e, no afã de quererem ser lidos, de quererem ser reconhecidos, assinam com outros nomes, porque aí puxam a atenção das massas, da coletividade, para si, atribuindo um nome falso. Precisamos ter cuidado com tudo isso. Porque muitas das vezes nós admiramos uma pessoa, tenha ela fama ou não, então nós achamos que tudo que ela faz é bom, que tudo que ela faz é legal, que tudo que ela faz vai nos trazer um crescimento e um avanço, e nós não prestamos atenção no cunho da mensagem. E reproduzimos atos, gestos, vemos muitas vezes jovens, adolescentes se perdendo, e também nós, que já passamos dessa fase, mas nos referimos a eles por estarem completamente vulneráveis a essa enxurrada de informações que recebem e que muitas vezes não passam pelo crivo da razão e não têm essa orientação dos pais para que o façam. Então, por admirar, sem pensar sobre, a gente acaba, de fato, trazendo um grande mal para as nossas vidas. E aí, lá na frente, a gente colhe dor, colhe sofrimento, que passam, sim, com muita luta, mas muitas vezes, por uma ideia mal colocada que nós abraçamos, nós ficamos sujeitos a diversas reencarnações sucessivas para reparar aquele equívoco, daquela ação que veio de uma ideia sobre a qual eu não pensei direito. Então, a hora é agora, da gente começar a prestar atenção em tudo isso. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Completamente contrário ao que Jesus veio nos trazer. Jesus veio nos trazer uma mensagem de união, de amor, de fraternidade. Tudo aquilo que desagrega, que dissipa, que isola, que coloca para si como se fosse o melhor, tudo isso já é para a gente começar a desconfiar.
Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. E às vezes a gente se deixa cair porque a gente não se dispõe, muitas vezes na pressa do dia a dia, a gente não se dispõe a analisar. O convite é esse, analisemos, coloquemos o crivo da razão sobre tudo isso que nós estamos recebendo nesse mundo globalizado de informações constantes que nos chegam a todo tempo. E o Espírito que ditou essa mensagem vai nos dando os parâmetros para a gente reconhecer. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos espíritos da categoria em que eles dizem achar-se, têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes o sistema pelo crivo da razão e do bom senso, e vede o que restará. Convide, pois, comigo em que todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade, ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Kardec já nos orientou que se algum dia o espiritismo for contrário à ciência, fiquem com a ciência, porque as questões de ciência e religião vão se unir em algum momento da humanidade, porque a ciência leva ao próprio descobrimento da divindade que há em nós e da divindade criadora, que é o Pai de todas as criaturas, em todas as formas que estejam vestindo. Por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se está todo mundo dizendo que eu estou tendo um comportamento equivocado, que há algo errado com o meu comportamento, e só eu acho que eu estou agindo corretamente, será que não tem uma coisa errada realmente comigo? Se todos os olhos, todos os posicionamentos estão sendo contrários a mim, será que não existe algo que eu precise mudar em mim mesmo? Fora com efeito ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra, que veja o dos seus em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo acanhado, fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. O próprio início da codificação se deu dessa forma. Deus não quer que a verdade fique adstrita a um único grupo isolado. A verdade vem para toda a humanidade. Não importa o credo, não importa a religião que eu professo, se eu tenho ou não tenho religião. Os médiuns estão espalhados em todos os lugares, para que essas mensagens advindas do mais alto possam atingir a toda a população, de todos os níveis sociais, de todos os lugares do mundo. Quando as mensagens que compuseram o Pentateuco kardeciano, especialmente o Livro dos Espíritos, chegaram à Terra, chegaram assim, em diversos pontos do mundo. Kardec recebeu as respostas de vários espíritos, advindas através de vários médiuns, e passou pelo crivo da razão e do bom senso, unindo tudo aquilo, compilando, colocando o que servia, tirando o que não servia, e assim compôs o Pentateuco, que é a orientação divina, revelando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. Esse fato da mensagem chegar para todos em diversos pontos se chama controle universal do ensino dos espíritos. Sempre que se chega um novo conceito, uma nova, entre aspas, verdade, devemos passar pelo crivo do controle universal. Essa mensagem está ali adstrita ao grupo
Ou essa mensagem veio para a humanidade inteira? Essa mensagem visa privilegiar e fazer com que se ressalte um grupinho, ou ela veio para todo mundo? Esse é o controle universal. Porque nós não podemos nos considerar, para não entrarmos no processo de fascinação, que é uma das formas de obsessão, acreditarmos que só nós somos aqueles que fomos os escolhidos para receber novas revelações. Não. Podemos, nessa hora, estar por um processo que nós vamos verificar um pouquinho mais à frente como ele realmente se dá. Repelir sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder, e que déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Então, são os espíritos daqueles seres que já pisaram a terra e que tinham dentro de si esse sentimento de dominação. Quero dominar, quero impor as minhas ideias, sem passar pelo crivo da razão, pelo crivo da verdade, não importa. Quero exercer a dominação. Então, encarnados ou desencarnados, somos os mesmos. Levamos daqui aquilo que aqui nós conseguimos construir. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Para você conseguir uma determinada situação após a morte, você precisa utilizar um determinado pingente, fazer determinados rituais. Isso tudo é misticismo. Isso tudo é extravagância. Não é isso que a mensagem de Jesus vem nos trazer. Ao contrário, é a simplicidade dos gestos, é a simplicidade dos atos, é a simplicidade do meu coração que vai dizer a verdade daquilo que eu desejo para mim. Se tudo isso me faz bem, me eleva, ok, posso fazer, mas não é um requisito necessário. Há sempre nesses casos motivo legítimo de suspeição. Vamos fazer uma observação, então, a respeito dos processos obsessivos? Obsessão, como nós já conhecemos, é a influência de um espírito encarnado para um desencarnado, pode ser de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, e aí a gente vai montando as combinações. Ou seja, são influências que os seres exercem uns sobre os outros, não importa se na matéria ou se no plano espiritual. Essas influências vão agir aonde na gente? Aquele ponto crucial que nós vimos no início do nosso estudo, no pensamento, exatamente. Essas influências vão agir na nossa mente e vão alimentar o quê? Vão alimentar nada mais, nada menos do que quem eu sou. Então, se essas influências não são boas e se eu vou aderir a elas, eu vou estar construindo o que em mim? O paraíso? Ou será que não? Por isso é importante. Às vezes a gente acha que esses processos obsessivos, fascinação, subjugação, estão adstritos a somente com quem trabalha na mesa mediúnica ou com quem trabalha com o espiritismo. Não. Lá fora, na rua, estamos sujeitos a esses processos a todo tempo. Quando nós alimentamos o orgulho, a vaidade, o exclusivismo, quando nós consideramos os únicos detentores da verdade, estamos sujeitos ao fenômeno da fascinação. A obsessão ela tem gradações. Começa da obsessão simples, pode se passar pela fascinação, chegando à subjugação. A subjugação envolve já processos físicos, processos mais intensos, mas o nosso foco é a fascinação devido
ao nosso estudo da noite de hoje, que estamos falando sobre os falsos profetas da erraticidade. O espírito que deseja fascinar, que deseja iludir, que deseja dominar, que deseja impor as suas ideias sobre todos os outros, começa dizendo para o médium que ele é o melhor de todos, que só ele é capaz de receber aquelas mensagens, e começa a afastá-lo do grupo que poderia dizer para ele que não é bem por aí. E quando recebe uma crítica construtiva de algum irmão que está tentando ajudá-lo e falar, meu irmão, saia desse caminho, não é por aí, ele repele. Porque o Espírito vai dizer para ele, não, você é muito bom para receber isso, você não merece essa advertência. E aí criam-se os melindres, criam-se as disenções, criam-se as separações, contrariamente ao que Jesus veio nos trazer. Que ideias estamos comprando? Será que a crítica do meu irmão realmente não tem um fundamento? Seja ele meu amigo ou meu inimigo, porque geralmente os espíritos superiores não nos apontam os nossos equívocos com tanta contundência quanto aqueles transitórios inimigos, porque um dia seremos todos amigos, todos viveremos como irmãos, do que como eles os fazem. Eles vão dizer diretamente aquilo que a gente precisa ouvir. Então, tudo que nos vem de informação a respeito de nós, precisamos levar em conta. Sair do nosso mundinho fechado e abrir para as advertências que advêm através dos nossos irmãos encarnados e também dos desencarnados, para que a gente possa se curar desse tipo de influência. Para que a gente possa aprender, vez por todas, a discernir e fazer a escolha. Não, eu quero vencer o orgulho, eu quero vencer o egoísmo, eu quero vencer o melindre, eu sou um aprendiz da vida. E aí alimentar a humildade no íntimo do meu ser. Preciso sim de advertências, preciso sim de correções, ainda não atingir a perfeição a qual estou sujeito, a perfeição relativa, que toda a criação caminha para ela, mas eu ainda estou a caminho. E qual o problema há em se ser um aprendiz? Se os espíritos que estão à nossa frente, mais próximos de Deus, também passaram pelo que nós passamos. E porque foram humildes, aprenderam. E quando não somos, aprendemos também, mas aprendemos com mais dor. Aprendemos com mais sofrimento. Então, cabe a nós decidir qual a trajetória seguirei. O que eu quero para a minha vida. Jesus era extremamente humilde. E ele é o maior entre nós. Nós ainda não estamos lá. E o que vai definir estarmos lá ou não, não é o nos colocarmos acima de ninguém, mas é, principalmente, a humildade com que escolhemos para levar as nossas vidas, para fazer as nossas escolhas e para receber as orientações daqueles que têm mais experiência que nós, que já passaram por aqueles caminhos e querem evitar que nós atravessemos tantas dores e tantos sofrimentos. Que a humildade cresça em nossos corações. Estais certos igualmente de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios que dispõem de médiuns também sérios, e não a tais ou a quais com exclusão dos outros. Olha o controle universal aí. Nenhum médium é perfeito se está obsidiado. Quando nós estamos sofrendo influências negativas, a nossa visão fica deturpada a respeito da realidade. É como se usássemos uma lente embaçada. Não conseguimos ver nem discernir o que de fato é e o que de fato não é. Por isso que se isola. Isola ele, porque aí ninguém vai poder dizer para ele a verdade. E se algum dia o disser, nós vamos dizer que não, porque ele é o melhor. Alimentei o orgulho, alimentei a vaidade, vou acreditar nessa inverdade. E há manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que esse procure colocar-se. Conseguintemente, todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos, encarnados e desencarnados,
devem honrar e respeitar, e não permitir seja declinado a todo propósito. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Pode um médium ser fascinado e iludido um grupo, mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médiuns recebam com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Então, se um grupo está recebendo uma comunicação exclusiva e os outros lhe dão uma advertência, como na nossa individualidade também falamos anteriormente, é para se dar ouvidos, para que a gente não compre para a nossa vida em verdades que só irão nos trazer dores e sofrimentos. Ele faz uma remissão aqui ao controle universal, que nós já conversamos, e também ao livro dos médiuns, no item que fala sobre a obsessão, que nós também já verificamos, inserido dentro do texto do Evangelho. Então, nós vamos prosseguir para o nosso outro item de estudo, que é Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Então profetizam ideias suas, porque querem se colocar acima de Deus, mas nada há acima do Pai. As mensagens que são verdadeiras, elas vêm com um cunho de simplicidade, de transparência e são de fácil entendimento. Linguagem empolada, confusa, que tenta utilizar termos para iludir, enganar as nossas vistas, os nossos ouvidos, a gente precisa tomar cuidado. Dizem os que de mim blasfemam: o Senhor o disse, tereis paz, e a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos, eu absolutamente não lhes falava, eles profetizavam de suas cabeças, não transmitiam a mensagem divina, transmitiam e continuam transmitindo as suas próprias ideias. Jeremias já nos advertiu há tanto tempo, e é uma mensagem tão atual. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Através dos sonhos, era um método muito expressivo na época de se fazer predições, de se fazer advertências. Então se dizia: sonhei com tal fato, ele se dará. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Então, meus irmãos, nesse trecho exatamente, por uma falta de tempo, nós não vamos fazer a leitura na íntegra, mas nós convidamos a todos que o façam, porque é um trecho de extrema importância. Nós vamos fazer apenas uma pequena observação a respeito do que os Espíritos vêm a finalizar na mensagem, nos deixando uma orientação para a gente aplicar no nosso dia a dia. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Olha isso. Às vezes a gente acha que tal se trata de uma realidade tão distante, mas perguntamos, mais uma vez, o que estamos profetizando? O que estamos propagando?
Quais as ideias que estou inserindo no meu mundo íntimo para compor a realidade de quem sou e quais as ideias que estou colocando no coração dos meus irmãos. A gente observa na nossa atualidade diversos tipos de literatura, de manifestações artísticas, e às vezes, num primeiro olhar, a gente se encanta. Mas quando nós vamos a fundo e vamos verificar a mensagem que está implícita ali, nós verificamos que não é uma mensagem divina. Não é algo que vai nos elevar. Tratam-se de sugestões a viciações na área do sexo, na área do uso de drogas, que incentivam a libertinagem. Todas essas condutas que nos afastam do real viver com alegria. Porque o viver com alegria é o viver com responsabilidade. Temos a liberdade, sim, de fazermos as nossas escolhas, mas estamos completamente vinculados às consequências do que escolhemos. Seja do que escolhemos para nós ou do que influenciamos o nosso irmão. Quantas vezes na literatura espírita a gente se depara com irmãos nossos queridos, desencarnados em situações muito difíceis, por terem na Terra utilizado o dom artístico da escrita para propagar uma literatura leviana, uma literatura que traz uma intenção de fazer aflorar viciações que nós estamos lutando tanto para vencer. Então a gente observa a responsabilidade de nós para conosco e de nós para com os outros. Então, a mensagem é essa. Nós vamos fazer uma pequena observação no livro dos médiuns, que o Kardec, muito preocupado com essa questão de verdades e inverdades, um ser iluminado completamente criterioso, um homem de ciência, que não pegou levianamente perguntas e foi colocando ali respostas às quais ele não passou pelo crivo da razão e do bom senso. Não. Foi tudo analisado, foi tudo investigado, foi tudo feito com muita dedicação, com muito trabalho, para que a gente pudesse receber essa mensagem hoje viva, límpida, pura, transparente, para que a gente pudesse utilizar nas nossas vidas para um melhoramento íntimo e coletivo. Então ele coloca como um resumo para a gente distinguir os bons dos maus espíritos, e é um resumo mesmo de tudo que vimos anteriormente. Em primeiro lugar, o bom senso. Que mensagem é essa? Qual o cunho de verdade que ela traz? O que está inserido por trás dessas belas palavras empoladas, que eu tanto admiro e acho belas, mas não entendo nada? Porque, na verdade, não tem nada a dizer. Não tem nada para ser entendido. Então, o que está por trás? O Espiritismo vem descortinar os véus que nos encobrem a verdade. Em tudo. Em tudo. Seja nos nossos conceitos a respeito de nós mesmos, que hoje sabemos que somos imortais, que temos um Pai soberanamente justo e bom, que não castiga, que a vida não termina com a morte do corpo físico. Seja em relação às grandes verdades a respeito da nossa existência, sejam daquelas pequenas verdades que vão compor a realidade da nossa existência. Linguagem e ações dignas, as obras. Quem está trazendo essa mensagem? O que essa pessoa, o que esse espírito fez? Suas ações eram dignas? Esse espírito encarnado ou desencarnado eram nobres? Eram condizentes com aquilo que ele prega? Davam fundamento àquelas palavras? Que as palavras, elas podem ser neutras, ocas, mas elas transportam sentimento. E para elas terem verdade, elas precisam ter verdade no íntimo daquele que as pronunciou. Se as palavras não são condizentes com as obras, o que fazer delas? Linguagem e ações dignas, nobres, elevadas, sem eiva de trivialidade. Tudo dizem com simplicidade e modéstia. Não dizem palavras a mais. Geralmente, os espíritos superiores falam muito pouco e dizem muito. Usam pouquinhas palavras, mas dentro daquela frasezinha pequena a gente vê um mundo. Como Joana de Ângeles, pensamento é força. Força criadora, força viva. Olha a intensidade dessa frase. A gente poderia ir colocá-la empolada
com vários termos bonitos, enfeitá-la, mas não. A verdade propriamente dita, ela se perfaz por si só, com simplicidade, com pouquíssimas palavras, mas escolhidas. Palavras escolhidas para realmente carregar aquele sentimento e aquela situação que ela precisa carregar. Como se fosse um presentinho ali embalado. Dizer e fazer o bem. A lógica, a razão, a ponderação, a ausência de contradições. Algumas mensagens, se a gente for pegar para ler a fundo, a gente vai ver que no início está dizendo uma coisa, no final outra. E a gente se convence às vezes. Somente dizem o que podem. O Espírito, quando é verdadeiro, não importa qual a categoria, de acordo com a escala espírita, ele esteja colocado. Ele vai dizer. Eu estou dizendo o que eu posso, o que eu conheço. Se há algo além, eu não sei. Estou dizendo dentro da minha realidade do que eu já alcancei em evolução. O espírito leviano não tem compromisso com a verdade. Ele não quer saber se o que ele está dizendo vai nos fazer bem ou mal. Ele não está se importando com a nossa felicidade. Ele quer se sobrepor. Ele quer estar ali presente, ser lembrado, ser visto, ser falado. Quando não há intenções ainda de discórdia, quando não há intenções de trazer disenções entre grupos, entre familiares, entre colegas de trabalho, entre irmãos que vieram à Terra para aprender a conviver fraternalmente. Esse trecho, nós colocamos ele na íntegra, por ser de extrema importância, tendo em vista as falsas profecias que recebemos a respeito de datas de fim de mundo, datas de acontecimentos, datas de regeneração, datas que vão nos definindo aquilo que a gente gostaria que fosse, mas que não refletem a realidade. Reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas quando esse pressentimento convenha, quando isso vai trazer de fato um acréscimo moral para a humanidade. Nunca, porém, determinam datas. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Pode ser verdadeiro? Pode. Se tiver realmente uma utilidade de se trazer para a humanidade algo que deva ser revelado. Mas muito cuidado, para a gente não ficar esperando algo que não vai se dar naquela data. Muitos acontecimentos, eles vão se dando ao longo do tempo, vão se transformando. Então, muitas das vezes, se não for realmente uma profecia verdadeira, a gente não pode dizer vai acontecer em tal data, tal fato determinado. Concisão, clareza e inteligibilidade. Falar pouquinho, mas falar com clareza. Falar de uma forma que todos podem compreender, que todos podem acessar. Aconselham e não se impõem. Espírito superior nunca diz para a gente assim, você tem que fazer isso. Não, meu irmão, não é melhor esse caminho? Você tem que fazer isso? Já é indício de inferioridade da mensagem. Porque, na verdade, tudo são convites. Então, os espíritos superiores vão estar sempre nos convidando, nos aconselhando, nos dando diretrizes, porque respeitam o nosso livre-arbítrio. Já os nossos irmãos da retaguarda evolutiva, ainda movidos por sentimentos de ignorância, de inveja e de ciúme, como todos nós o somos também ainda, muitas das vezes não se preocupam com essa realidade e querem apenas se impor e dominar. Daí a importância da gente discernir. Não lisonjeiam, não estimulam o orgulho e a vaidade, desprezam as puerilidades da forma. E é importante a gente desconfiar de nomes singulares e ridículos.
Nomes extremamente venerados, muita atenção. O Espírito Superior se comunica para trazer uma mensagem realmente importante. Geralmente para beneficiar um grupo. É raro, talvez, para uma pessoa, uma única pessoa. Deve-se ter um fim sério e eminentemente útil. Devemos ter reserva sobre todos os assuntos que possam trazer comprometimento. Espírito superior é compromissado com o que a palavra dele vai afetar o outro. Não sai falando qualquer coisa sem se preocupar com a consequência que aquilo vai trazer no mundo íntimo daqueles que estão recebendo as suas palavras. Prescrevem o bem, agem com caridade evangélica, racionalidade, bom senso, levam em conta as leis imutáveis da natureza, as leis divinas que existem desde todo sempre e que são o caminho para essa felicidade que nós estamos lutando para acessar. Calma e doçura ao se comunicar, não dão conselhos pérfidos, utilizam uma linguagem elevada, pureza de sentimentos morais. Deve-se saber a quem se dirige, como falar, qual a dor daquele irmão, como que eu vou conversar com ele, como que eu vou chegar até ele. Vou chegar como uma metralhadora ali, causando mais dor naquela alma que já está ferida, que já está magoada. Não, calma, doçura. Precisa de mais contundência? Serei contundente, mas sem ser violento. Jesus não pregava violência. Falava com contundência nos momentos necessários, mas sempre uma contundência eivada de doçura, eivada de amor. Porque ele visava ali não a crítica pela crítica. O que Jesus visa é que percebamos aquilo que a gente precisa mudar, porque ele sim está preocupado com a nossa felicidade. Ele sim quer que a gente avance. Ele quer que a gente cresça. Então, quando ele fala algo mais contundente para a gente, como ele falava para os discípulos, mas ele estava falando para a humanidade inteira, falava naquela época, mas é uma linguagem universal para todos os tempos, passado, presente e futuro, ele falava para espíritos imortais, ele falava de consciência crística para consciências em latência crísticas também. Então, ele estava preocupado conosco. Tudo que ele falava é importante, tudo que ele nos traz é importante. Pureza de sentimentos morais, deve-se saber a quem se dirige, gracejo fino e vivo, nunca trivial, bom senso ao reconhecer o caráter do Espírito. Nós temos um exemplo de Emmanuel, conversando com Chico Xavier, que ele nos exemplifica o que é realmente ser um verdadeiro mentor. Ele diz para Chico que se algum dia ele aconselhasse a Chico algo que fosse diferente do que Jesus prega e do que Kardec trouxe, que ele abandonasse o Emmanuel, que ele não desse mais ouvidos para o Emmanuel. É assim que um verdadeiro mentor, que um verdadeiro homem de bem age. Nós vamos, para finalizar o nosso estudo, trazer um pequeno exemplo de uma comunicação apócrifa. O que é uma comunicação apócrifa? É uma comunicação que é atribuída a um determinado espírito, geralmente um espírito conhecido, um espírito elevado, mas que não pertence a ele. É uma comunicação que foi trazida por um espírito que se atribui um nome que não o pertence. Essa aqui foi atribuída a Jesus. Só para a gente ter um critério. Vamos ver se Jesus falava assim. Nestas brilhantes e luminosas regiões, onde o pensamento humano mal pode chegar, o eco de vossas palavras e das minhas veio tocar o meu coração. Ó, de que alegria me sinto inundado vendo-vos, a vós, continuadores da minha doutrina. Não, nada se aproxima ao testemunho dos vossos bons pensamentos. Vede, filhos, a ideia regeneradora lançada por mim outrora no mundo, perseguida, detida no momento sob a pressão dos tiranos, vai doravante, sem obstáculos, iluminando os caminhos da humanidade, por tanto tempo mergulhada nas trevas. Todo sacrifício grande e desinteressado, meus filhos, cedo ou tarde, produziu frutos. Meu martírio vô-lo provou. Meu sangue derramado pela minha doutrina salvará a humanidade e apagará as faltas dos grandes culpados. Não somos responsáveis. Jesus veio nos trazer o caminho, mas onde a nossa parte nisso tudo?
Sede benditos vós, que hoje tomais um lugar na família regenerada. Ide, coragem, filhos. Jesus. Essa mensagem é de Jesus, meus irmãos. Essa linguagem empolada, distanciada dos preceitos e dos exemplos iluminativos que ele nos trouxe, aparentemente não faz mal nenhum. Não tem nada aqui que possa me fazer diretamente mal. Mas mascara por fundo, no fundo, tem como pano de fundo inverdades. Estejamos atentos. O verdadeiro profeta, ele nos encaminha para Deus, através de Jesus, através da doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus redivivo, e não para si mesmo e suas ideias pessoais. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Tessalonicenses 1, 5, 20, 22. Então, meus irmãos, a nossa mensagem da noite de hoje é para que fiquemos com o bom, com o belo, com o justo, com aquilo que verdadeiramente promana do mais alto, com aquilo que verdadeiramente vem da espiritualidade superior, visando o nosso melhoramento, visando o nosso crescimento. É isso que Jesus veio nos trazer. Ele veio nos trazer o caminho. Cabe a nós percorrê-lo. Ele nos dá as ferramentas, porque é enviado de Deus. Temos a doutrina espírita, temos o Evangelho, temos a casa espírita, temos os nossos templos religiosos que frequentamos para exercer a caridade, para fazer o bem, para desenvolver as virtudes divinas que existem em latência dentro de cada um de nós. Que nós possamos utilizar sempre o crivo da razão e do bom senso ao analisar aquilo que estamos inserindo dentro de nós, porque isso é de uma gravidade imensa. Porque estamos não só escolhendo frases, escolhendo livros, escolhendo artistas, escolhendo obras, estamos escolhendo a nossa vida. Vamos juntos construir, doravante, o reino dos céus dentro dos nossos corações. Muita paz.